A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais sangrento da história da humanidade. O mundo estava em um estado de guerra total. Motivados pela ameaça da tirania global, os aliados acabaram prevalecendo, mas esta vitória foi marcada por batalhas vencidas e perdidas. Este vídeo irá te mostrar as 5 batalhas que mudaram completamente o curso da guerra. Mas antes, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal e deixe o seu like, para nos motivar a sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês. Batalha da França. Após a conquista alemã da Polônia em setembro de 1939, Hitler dirigiu sua concentração para o oeste. Seu objetivo definitivo era atacar a União Soviética, mas ele sabia que a aniquilação dos países da Europa Ocidental era uma necessidade de se manter longe de uma guerra de 2 frentes. O passo inicial era atacar os Países Baixos, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, e a França. Teoricamente, a Alemanha poderia então vencer a Grã-Bretanha, reenviar para o Oriente e travar uma batalha de uma frente contra os russos. O exército alemão foi de fato superado em número pelos aliados. Entretanto, o jogo dos números não importava porque o plano alemão era muito eficaz. Assim que os alemães invadiram os Países Baixos, o exército francês e a Força Expedicionária Britânica, a BEF, se deslocaram para o norte para enfrentar os alemães de frente. Isto permitiu que o grupo A do exército alemão cortasse as defesas aliadas nas Ardenas e avançasse em direção ao Canal da Mancha, prendendo-os efetivamente contra o mar. Uma nova ofensiva foi lançada contra Paris, a França acabou caindo, e a BEF foi evacuado em Dunkerque. O país foi dividido em zonas de ocupação alemã e Vichy France. A Alemanha estava então livre para se concentrar em derrubar a Grã-Bretanha da guerra. Operação Overlord. No verão de 1944, o Exército Vermelho já estava às portas da Alemanha. Não há dúvida de que os russos poderiam ter derrotado sozinho a Alemanha nazista, mas Stalin vinha exercendo pressão sobre o Ocidente para abrir uma segunda frente na tentativa de desviar os recursos alemães e trazer um fim mais rápido para a guerra. As forças aéreas americanas e a Força Aérea Real Britânica, RAF, vinham empreendendo uma campanha de bombardeio estratégico desde 1942. Os aliados controlavam o teatro mediterrâneo, e invadiram a Itália em 1943. Entretanto, era estrategicamente necessário lançar uma invasão em grande escala da França para destruir a principal força do exército alemão no norte da Europa. A Operação Overlord começou com os desembarques na Normandia em junho de 1944. Em agosto, havia mais de 3 milhões de tropas aliadas na França. Paris foi liberada em 25 de agosto, e o exército alemão havia sido empurrado para trás completamente, e recuado através do rio Sena até 30 de agosto. A Alemanha foi forçada a reforçar a frente ocidental com recursos das frentes oriental e italiana. O resultado foi uma vitória estratégica decisiva dos aliados. Em setembro, as forças aliadas ocidentais estavam se aproximando da fronteira alemã. A Alemanha nazista se renderia menos de um ano depois. Mais importante ainda, a Europa Ocidental não deveria ser controlada pela Rússia comunista, que tinha imensas implicações políticas do pós-guerra. Batalha de Guadalcanal. Até agosto de 1942, os aliados tinham estado na defensiva no Teatro do Pacífico. A capacidade ofensiva dos japoneses havia sido reduzida após as batalhas navais do Mar de Coral e Midway. No entanto, o Japão ainda estava na ofensiva e planejava invasões de Fiji, Nova Caledônia e Samoa. Em agosto de 1942, a Marinha Imperial Japonesa estava em processo de construção de uma série de bases nas Ilhas Salomão que proporcionariam uma área de encenação para estas invasões planejadas e ofereceriam proteção à sua base principal em Rabaul. Os aliados viam isto como uma grande ameaça para a Austrália. Os japoneses estavam no processo de construção de um aeródromo em Guadalcanal que poderia aumentar a cobertura aérea japonesa para suas forças navais que avançam no Pacífico Sul.
Os aliados planejavam invadir as Ilhas Salomão em um esforço para negar o uso das ilhas pelos japoneses. Este também seria o ponto de partida para uma campanha de salto das ilhas com o objetivo de retomar as Filipinas e eventualmente invadir o continente japonês. Em 7 de agosto, 11.000 fuzileiros da 1ª Divisão Marinha sob o comando do Major-General Alexander Vandergrift desembarcaram em Guadalcanal. A única resistência que os fuzileiros enfrentaram foi a própria selva. Em 8 de agosto, eles conseguiram assegurar o aeródromo japonês, que os fuzileiros chamaram de Anderson Field. A Marinha Americana planejava retirar-se da área em 9 de agosto depois que aeronaves japonesas atacaram a frota durante as aterrissagens iniciais. Durante a noite de 8 de agosto, a Marinha japonesa surpreendeu os navios de guerra aliados e afundou um cruzador australiano e 3 americanos. A Marinha não podia se dar ao luxo de perder outro porta-aviões, então eles deixaram os fuzileiros navais sem descarregar os equipamentos e suprimentos necessários. Os fuzileiros formaram um perímetro em torno de Anderson Field e um pequeno contingente de aviões americanos, conhecido como Cactus Air Force, ali estacionados. Os japoneses pousaram milhares de tropas durante todo o mês e continuamente atacaram os fuzileiros na tentativa de recapturar o aeródromo. Finalmente, em fevereiro de 1943, os japoneses retiraram suas forças da ilha. A vitória em Guadalcanal foi uma importante vitória militar e psicológica para os aliados. Após a campanha, o pessoal aliado considerou os militares japoneses com menos medo do que anteriormente. O general japonês Torajiro Kawabe disse até mesmo, quanto ao momento decisivo, quando a ação positiva cessou ou até se tornou negativa, foi, sinto-me, em Guadalcanal, Batalha do Golfo de Leyte. Em junho de 1944, os americanos haviam violado o anel defensivo interno do Japão e tinham bases que podiam ser usadas pelas superfortes B-29 para bombardear as ilhas natais japonesas. O passo seguinte era cortar as linhas de abastecimento japonesas invadindo as Filipinas ou Formosa, Taiwan. Os aliados não tinham mão de obra para tomar Formosa, e o general Douglas MacArthur tinha defendido uma invasão das Filipinas desde 1942, quando pronunciou, famoso, "Eu voltarei". A resposta japonesa foi atacar a força de desembarque americana que estava tentando tomar a ilha filipina de Leyte. A força japonesa do norte tentaria atrair as forças americanas para longe de Leyte. A força sul e a poderosa força central atacariam então a área de pouso. A força do norte desviou com sucesso a terceira frota americana sob o comando do almirante William House. A força sul japonesa foi interceptada e destruída pela 7ª Força de Apoio à Frota, uma frota substancial de 6 navios de guerra, 4 cruzadores pesados, e 4 cruzadores leves. A decisão da House de tomar toda a força disponível da terceira frota para o norte deixou a área de desembarque do norte guardada pelos porta-aviões de escolta lenta da 7ª Frota e pelos pequenos destroyers. A força central japonesa de 4 navios de guerra, 6 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e 11 contratorpedeiros pegaram os navios americanos de surpresa. Os contratorpedeiros americanos, pequenos rapazes, receberam ordens para atacar. Os ataques suicidas dos destroyers contra a força central convenceram os japoneses de que eles estavam de fato sendo atacados pela terceira frota da House. Os japoneses se retiraram após perderem 4 porta-aviões, 3 navios de guerra, 8 cruzadores e 12 contratorpedeiros. A Batalha do Golfo de Leyte foi a maior batalha naval da história e basicamente resultou na destruição da Marinha Imperial Japonesa. Durante o restante da guerra, os japoneses só puderam contar com forças terrestres e ataques kamikaze. Seu fornecimento de petróleo e outros materiais de guerra importantes do Sudeste Asiático havia sido cortado. Batalha de Moscou. O objetivo de Hitler ao invadir a União Soviética, Operação Barbarossa, sempre foi Moscou.
Esta capital era considerada de extrema importância militar e política. O plano original do eixo era capturar Moscou dentro de 4 meses após o início da invasão da URSS. O eixo desejava tomar a capital antes do início do inverno. As chuvas de outono e o aumento da resistência abrandaram os alemães, mas em dezembro eles estavam a menos de 30 quilômetros de Moscou. O exausto Exército Vermelho foi salvo por um terrível inverno russo, e tropas frescas da Sibéria, treinadas para a guerra de inverno. As temperaturas caíram até 50 abaixo de zero. As tropas alemãs não tinham roupas de inverno, e os Panzers não foram projetados para operar em temperaturas tão baixas. Em 5 de dezembro de 1941, os russos contra-atacaram e empurraram o exército alemão de volta. Pela primeira vez, os alemães recuaram em grande escala. A Operação Barbarossa havia falhado. Hitler agora enfrentava uma guerra de atrito, algo que ele estava fadado a perder. Os alemães sofreram cerca de 400.000 baixas. Mais importante ainda, Hitler tomou o comando pessoal dos militares e colocou contra ele a maioria dos oficiais alemães experientes. A desconfiança de Hitler em relação a seus oficiais superiores reduziu a vantagem alemã da liderança militar superior. Os soviéticos lançaram a ofensiva na primavera seguinte, mas isso pouco mais fez do que preparar o cenário para a Batalha de Stalingrado, uma batalha que eles ganhariam. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos.